Bom, pessoal, estamos de volta aqui, né, nessa nossa aula de ecologia e agora a gente vai entrar num assunto que é também um assunto bastante importante, porque vira e mexe, cai em questão de concurso. Com certeza, se não for o foco da questão, pode ser alguma questão que utiliza esse assunto no enunciado. Então, você precisa ter total entendimento sobre esse assunto que nós vamos falar agora, né? Lembrando que a gente já trabalhou aí os conceitos anteriores, né, em ecologia, principalmente os conceitos básicos da ecologia, depois a questão da transferência de energia ao longo, né, dos níveis tróficos. Então, a gente falou aí de teia alimentar, cadeia alimentar, a gente falou também de pirâmides ecológicas, onde a gente entendeu aí mais ou menos como que funciona isso. A gente falou também sobre produtividade, né? Produtividade primária, a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. Então, a gente consegue entender agora como que esses ciclos todos acontecem dentro do sistema. Mas existem alguns ciclos específicos que são extremamente importantes para a manutenção não só da vida, né, no planeta Terra como um todo, mas também de alguns processos específicos, de alguns organismos específicos que participam disso. Beleza? Então dá uma olhadinha aí no slide que você vai saber qual é o tema dessa parte da aula. A gente está falando então de ciclos biogeoquímicos. Caraca, então o próprio nome já é um nome bem sugestivo. A gente está falando de um ciclo que vai envolver uma parte biológica, uma parte viva, ser vivo, né? Está relacionado também à parte da Terra, né, como um todo, geo, então está relacionado aí à parte geográfica, né? E está relacionado, obviamente, com elementos químicos. Então, olha que doideira. Vamos entrar nos ciclos biogeoquímicos. E o primeiro ciclo biogeoquímico que a gente vai falar é um ciclo que a gente chama que é o ciclo da água, né? Esse ciclo da água, você pode acompanhar aí no slide, que ele tem duas classificações básicas. Vamos dizer assim, ele pode ser um ciclo curto ou ele pode ser um ciclo longo. Opa, mas peraí, como que funciona isso, professor? Como é que o ciclo pode ser curto ou longo? Então, a gente vai entender isso agora. Primeira coisa, antes da gente entrar no circuito todo aqui do ciclo da água, tá? Por que eu estou falando logo sobre isso? De ciclo curto e ciclo longo. Para você já diferenciar, conforme a gente for fazendo aqui a explicação do ciclo como um todo, você já vai entender se a gente está falando do ciclo longo ou do ciclo curto. Na verdade, isso é dinâmico, tá, galera? Ecologia, a gente sabe que é tudo ao mesmo tempo acontecendo. A gente só se separa a nível de entendimento, para facilitar o entendimento, beleza? Então, o ciclo curto é aquele ciclo que não tem participação dos seres vivos. Beleza? Então, por consequência, obviamente, o ciclo longo, ele vai ser o ciclo que tem a participação dos seres vivos. E aí, vamos entender um pouquinho por que é curto e por que é longo. Vamos lá, vem aqui para mim rapidinho. Presta atenção. Quando a gente está falando de um ciclo, a gente está falando de um ponto de início, né, um percurso e um retorno ao ponto de início. Lógico que a gente sabe que por toda a dinâmica, né, do planeta, toda a dinâmica da ecologia que a gente está estudando, não é exatamente o mesmo ponto de início, mas o todo, né, forma esse ciclo. Não estou falando no ciclo da água, por exemplo, que a mesma molécula de H2O que estava num rio vai evaporar, vai fazer todo o ciclo e vai voltar exatamente para o mesmo rio, para o mesmo ponto. Óbvio que não é isso, mas de uma forma geral,
a água, como um todo, vai fazer um ciclo. Beleza? Então, a gente precisa fechar o ciclo. Nessa questão de fechar o ciclo, passando por todo esse processo, quando você tem a participação, quando você coloca no estudo, na verificação do ciclo, a participação dos seres vivos, você tem um ciclo muito maior. Por quê? Porque você leva em consideração, principalmente, o tempo de metabolismo e o tempo de vida daqueles organismos, daqueles seres vivos que estão envolvidos naquele ciclo, tá? Então, se você tem o ser vivo inserido nesse ciclo, ele vai ser um ciclo mais longo. Ele não vai ser um ciclo tão rápido, tão curto. Ele vai demorar um pouco mais, porque o processo, o caminho por onde a água vai passar, ele vai se tornar mais longo. Tá? Óbvio que a gente tem processos metabólicos, processos rápidos até no nosso organismo, da gente beber água, sentir vontade, por exemplo, de urinar e liberar uma grande quantidade da água através da urina. Não é necessariamente não é a mesma água, né? Uma coisa é a água que a gente está absorvendo pelo sistema digestório, outra coisa é a água metabólica que vai ser... Mas não importa isso. Vamos falar em quantidade, né? Em quantidade, você está absorvendo uma quantidade de água, está liberando uma quantidade de água. Bom, a gente poderia pensar que isso não é tão longo assim. Só que quando a gente pensa na transferência dessa água através dos organismos, através do que a gente come, através da nossa alimentação, da nossa comida, não só a água que a gente ingere diretamente, a gente está vendo que, por exemplo, tem água acumulada, né? Todos os organismos são formados de uma quantidade absurda de água, prioritariamente água, né? Na verdade, majoritariamente água. Então, a água ela vai sendo transferida também ao longo de uma cadeia alimentar, por exemplo. Conforme vai tendo a alimentação de um consumidor comendo o produtor, o consumidor secundário comendo o consumidor primário e assim por diante, você vai tendo a transferência dessa água. Então, quando a gente pega o ciclo da água longo, a gente está falando de todo esse processo, todo esse caminho que a água faz ao longo dos seres vivos, né, até retornar novamente a sua disponibilização no ambiente. Beleza? E aí a gente poderia até dizer que seria só no momento da morte, ou então nessas liberações de água que vão sendo feitas por cada organismo ao longo do processo. Mas você tem que ter essa noção de que o ciclo da água pode ser chamado ciclo curto ou ciclo longo, categorizado dessa maneira. Então, se, por exemplo, tiver numa prova falando no enunciado a respeito do ciclo longo da água e ele te der uma opção ali de uma pergunta, né, relacionada ao ciclo longo da água e ele te der uma opção que não tem a participação de seres vivos, você já elimina. Aquela opção não serve, não é a correta, beleza? Então isso agiliza o conhecimento na hora de você fazer a prova, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de ciclo da água, a gente pensa, na maior parte das vezes, no ciclo curto, né? Que é o ciclo onde a gente tem aí aquela visão, né, do processo que a gente aprende lá atrás, quando é criança ainda, nas ciências, né, de uma forma bastante simplificada, mas que já dá uma noção bem interessante do que é o processo do ciclo da água. Então dá uma olhadinha nesse slide aí e a gente vai destrinchar um pouquinho melhor isso, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é aonde que está disponível uma grande parte de água que faça participação, que tenha importância real no ciclo da água. E aí, por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque, vamos lá, se a gente tem aqui, né, nas calotas polares, nas montanhas, em altíssimas altitudes, essa água ela está num estado que ela não está tão disponível assim para o ciclo da água.
Ela está num estado mais sólido, né, nas geleiras, ela está num estado líquido em alguns momentos, quando tem realmente precipitação e tal, mas a evaporação nessas áreas ela não acontece com tanta intensidade. Então, essa água que está lá armazenada, vamos dizer assim, nas calotas polares, nas geleiras, nas grandes montanhas, cadeias montanhosas, ela é uma água que não está participando tão ativamente, tão diretamente do ciclo da água. Ela está mais paradinha ali, ela está menos dinâmica, vamos dizer assim. Mas é claro que quando aquece, quando tem, né, um aumento de temperatura, essa água em estado sólido também ela vai derreter, ela vai liquefazer, né, ela vai entrar no estado líquido, vai voltar a possibilidade de entrar no ciclo da água curto, no ciclo rápido da água. Beleza? Mas a ideia que eu quero te mostrar aqui é onde que está a maior disponibilidade de água para a continuação, né, o processo do ciclo da água. Então, óbvio, a gente está falando aqui das maiores trocas de água ocorrem na superfície dos oceanos, né? Mesmo porque aqui na superfície dos oceanos a gente tem uma imensa quantidade de água em estado líquido, que é a principal, né, vamos dizer assim, principal ponto de aquecimento por conta do sol, né, da energia solar, que vai, através do processo de evaporação, né, se transformar em estado gasoso, correto? Vai para o estado gasoso, né, e vai compor, então, principalmente a questão do vapor d'água na atmosfera, que aí a gente entra numa questão, inclusive, né, falando um pouquinho sobre as nuvens. Então, as nuvens, como a gente sabe, elas não são água em estado gasoso na atmosfera. As nuvens, elas estão no estado líquido, né? Então, são partículas muito menores de água em estado líquido que são leves e estão quentes a ponto de estarem flutuando, vamos dizer assim, estão na atmosfera. E aí, conforme vai ocorrendo a junção dessas partículas menores, formando partes maiores, e conforme vai tendo uma diminuição da temperatura, conforme ela vai subindo, ela vai entrando em contato com áreas da atmosfera mais frias, né? E aí isso vai fazendo com que ela ganhe um peso maior até o ponto onde ocorre a precipitação. E aí ela se transforma em chuva, não é isso? Beleza. Então a gente tem a chuva. E aí a gente tem o retorno, né, dessa água em estado líquido para, por exemplo, a superfície dos oceanos. E isso aqui pode acontecer exatamente pequenininho assim. Pam, pam. Ó, fechou um pedaço do ciclo. Beleza, só que a gente está falando aí de uma coisa muito simplista, né? A gente não está pensando, por exemplo, nas correntes de ar que podem transportar sobre a Terra, né, essas nuvens, e não só as nuvens, também a umidade mesmo do ar, a água em estado gasoso no ambiente. Dá uma olhadinha para mim aqui. Quando a gente ouve lá no repórter, né, na previsão do tempo, alguma coisa assim, o cara fala, a umidade relativa do ar hoje está em torno de 75%. Bom, o que isso significa? Significa que no ambiente, de forma geral, daquela localidade que ele está falando, né, você tem uma umidade, uma concentração, uma quantidade de vapor d'água, né, em torno de 75% do que seria o total, que seria 100%. E qual é esse total que seria 100%? Total 100% é quando está chovendo. Tá? Que aí, quando está chovendo, você tem a umidade 100% no ar. Né? Você tem uma umidade 100%, vamos dizer assim. Por isso que é uma umidade relativa do ar. Ela não é uma umidade absoluta. Você não tem como dizer qual é o valor da umidade absoluta.
do ar. É sempre relativa a alguma coisa, relativa ao momento em que está chovendo e que aquilo ali é considerado como 100% da umidade. Porém, não é 100% da ocupação do ar atmosférico por umidade, né? Por vapor d'água, beleza? Então, é interessante pensar nesses detalhezinhos assim, beleza? Então, vamos lá, olha para o slide aí, vamos continuar. Falando em água, vou beber uma aguinha aqui. Vamos lá. Então, a gente tem essa outra, né, esse outro viés aí do transporte, por exemplo, da água sobre a terra, né, na forma gasosa e líquida, porque conforme vai ocorrendo a evaporação, já vai ocorrendo também esse transporte por parte do vento, beleza? E aí, você tem também esse movimento acontecendo ao contrário, óbvio. Só que, ao contrário, ele é muito menor, ele é muito menos expressivo. Então, a umidade que chega até a parte terrestre mesmo, né? Até a parte de terra, ela é muito maior vinda do oceano do que da terra para o oceano. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, ó, que os oceanos têm essa quantidade aí da água líquida disponível, né? A gente está falando, só para você ter uma ideia, de algo em torno de 97% da água em estado líquido se encontra, né, nos oceanos. Porém, tem aquela questão, essa água ela não é uma água potável, né? Ela não é uma água disponível para consumo, própria para consumo humano. Existem já várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas já há muito tempo na tentativa e até no sucesso, mas de uma forma ainda muito incipiente, da dessalinização da água do mar e transformação dessa água em água potável. Não é só transformar em água doce, não é só tirar o sal da água, é transformar ela em água potável, né? Então, isso é uma questão aí bastante interessante que, inclusive, pode, né, entrar numa questão de prova, falando da maior concentração de água nos oceanos e tal, e que não necessariamente ela está própria para consumo, mas qual a importância, então, dessa água dos oceanos para os seres vivos que vivem, sei lá, no alto das montanhas do não sei aonde. Bom, aí você tem que pensar de uma forma mais completa no ciclo da água, no transporte do vapor, né, do estado gasoso e também do estado líquido das nuvens, através dos ventos, da água que sai dos oceanos e vem para a Terra e assim por diante. Então, aqui acontece, né, também um outro movimento interessante que, como a gente sabe, obviamente, dá uma olhadinha aqui para mim. Como a gente sabe, né, a superfície do oceano ela é reta, devido às proporções, claro. Mas a gente tem uma superfície mais plana. Então, conforme a água vai evaporando e existe uma corrente de ar trazendo essa água para o continente, o que acontece? Ela mantém aproximadamente ali uma altitude de nuvens. Vamos pensar assim. Conforme ela vai encontrando com cadeias rochosas, com cadeias montanhosas, ela vai encontrando com barreiras físicas naquela altitude que ela se encontra, a tendência natural, né? Não pode ocupar o mesmo espaço, então ela começa a subir. Quando essa nuvem começa a subir, ela começa a entrar em contato com aquela parte da atmosfera que eu falei, que é mais fria, que tem menor pressão, etc. Ela começa a precipitar. Então, a gente tem uma pluviosidade, uma quantidade maior de chuvas em locais que tenham realmente esse encontro de área de oceano com cadeias montanhosas próximas, porque você faz esse movimento e causa a precipitação, beleza? Então, olha aí para o slide novamente, que é mais ou menos isso que ele está mostrando. Então, você tem o transporte aqui pelo vento, né? A água indo em direção aqui ao continente, beleza pura, encontra ali umas montanhas, alguma coisa assim, eleva um pouquinho, né, essa altitude e aí faz esse processo de precipitação também. Obviamente, como eu estava falando, aqui ó, a gente já está pensando num ciclo um pouquinho maior. A gente já está pensando no ciclo fazendo esse movimento e aqui
a precipitação, depois, né, óbvio, essa água ela vai participar ali dos rios, vai integrar os rios também, né, através do solo, ela vai percolando, vai encontrar com os rios e depois ela retorna para os oceanos, na sua maioria. Beleza, só que existe uma outra opção aqui. Ainda existe uma outra opção. Existe a opção dessa água que precipitou, ela percolar nesse solo e não retornar através dos rios, e sim ir parar dentro dos lençóis freáticos, dentro dos aquíferos, né? Então, essas rochas, que são as rochas sedimentares, que têm essa característica de serem bastante porosas e absorverem essa água, deixarem que a água percole entre, né, vai entrando e encontrando caminhos, era isso que eu queria dizer, encontrando caminhos por essas rochas e até chegar num espaço, numa rocha, principalmente, que ela é tão porosa que ela funciona como um reservatório, tá? E aí, essa quantidade dessa água que percolou ali no solo, que entrou nas rochas, ela vai ficar o quê? Ela vai estar aqui, ó. Ela vai ficar presa. Então, embora as rochas contenham grandes quantidades de água, essa água está presa, exerce um papel muito pequeno no ciclo, beleza? Ela pode vir a surgir como surge, né? Em vários locais, principalmente com diferenças de altura, altitude, né, dessas rochas, você vai ter uma pressão hidrostática ali, uma pressão da própria água procurando caminhos e ela vai se encontrar ali uma rachadura, alguma coisinha que ela consiga ter um espaço. Se um reservatório tiver um pouco acima daquela rachadura, daquela aberturazinha, você tem as fontes, né? Você tem aí a saída dessa água e que vão se juntando e formando os rios, os riachos até chegarem de novo aquela coisa, né, do rio desembocando no mar e fazendo todo aquele movimento novamente. Só que, óbvio, pensa comigo aí, que a quantidade, né, de água que tem presa dentro das rochas sedimentares é muito maior do que a quantidade que consegue sair por uma nascentezinha, por uma fonte de água que fica minando água ali de pouquinho em pouquinho. Beleza? Então, existe sim um reservatório muito grande de água dentro das rochas. Ok? E a gente aqui no Brasil, inclusive, tem, né, o aquífero Guarani, que é um dos maiores, se eu não me engano, o maior do mundo. Não tenho certeza absoluta dessa informação, mas acredito que sim. Beleza, galera? Então, obviamente, também na superfície terrestre ocorre evaporação, beleza? Então, vai também, participa, né, mandando água no estado gasoso para cima, beleza? Não é só em cima do oceano e dos mares que ocorre evaporação. A qualquer momento ocorre evaporação, desde que você tenha temperatura suficiente para isso, beleza? Inclusive, uma questão normal que acontece sempre, dá uma olhadinha aqui para mim, é quando a gente pega, por exemplo, essa caneca não aparece muito, até porque a umidade relativa aqui dentro da sala ela é bem baixa, levando em consideração que a gente fica, né, o ar-condicionado ligado o tempo todo. Mas se fosse num ambiente externo e fosse de vidro, fica sempre, né, a precipitação, as gotinhas de água do lado externo das garrafas, dos vidros. Por quê? Porque o líquido que está dentro está muito mais frio do que o ambiente externo. E com isso, a umidade aparece precipitando e se tornando água em estado líquido. Beleza? Então, é só para a gente ilustrar. Sei que todo mundo já conhece esse exemplo, mas vale a pena sempre a gente lembrar. Então, com relação ao ciclo da água, basicamente é isso. Lembrando aí, né, a questão do ciclo longo, que é a participação dos seres vivos dentro desse ciclo, toda essa questão da água passeando por dentro dos processos biológicos, e isso faz com que o ciclo se estenda, fique muito mais longo do que esse que a gente falou aqui, que é basicamente o ciclo curto. Tranquilo? Então, dá uma olhadinha aí no slide que a gente agora vai partir
para um segundo ciclo biogeoquímico boladão. Esse aí é um dos que é extremamente importantes para a manutenção da vida no ambiente terrestre. Não que a água também não seja, mas esse aí, que é o ciclo do carbono, ele tem uma participação extremamente grande na manutenção da vida no planeta Terra. Por quê? Porque todos nós, seres vivos, todos os componentes bióticos, né, do planeta têm a sua estrutura baseada em carbono. Então, vamos lá. Carbono é a base da estrutura biológica. Poxa, professor Rafael, então o carbono é a base da estrutura biológica. Beleza, mas aí a gente ouve falar direto que o carbono é um grande vilão, que é um absurdo, porque o carbono está acabando com o nosso planeta. Calma lá, vamos entender como é que funciona isso. Para você entender exatamente o que acontece, você tem que entender o ciclo do carbono. Então, primeira coisa, a gente tem uma quantidade, né, de carbono disponível na nossa atmosfera. Só que ele está disponível na forma de CO2, de gás carbônico. Esse CO2, esse gás carbônico, ele não consegue ser absorvido diretamente por todos os organismos. Volta para mim aqui rapidinho. Vamos lá. A gente sabe que no ciclo do carbono existe a participação de vários organismos, né? Para quê? Para poder fazer um processo que a gente vai chamar aí, né, por um termo próprio, que é a fixação, mas nada mais é do que um processo de transformação. Um processo de transformação da molécula. Processo de transformação de moléculas inorgânicas simples, ou mais simples, em moléculas orgânicas, mais complexas, de cadeias maiores, cadeias químicas maiores, tá? E quem consegue fazer isso são exatamente os organismos produtores, que a gente falou um pouquinho mais atrás na aula lá de teia e cadeia alimentar. Beleza? Então, os organismos produtores são os grandes responsáveis por fixar o carbono atmosférico em matéria orgânica. E como eu falei para vocês, o carbono é a base da estrutura orgânica, é a base da estrutura biológica. Beleza? Então, os produtores, e aí não pensem quando a gente fala em produtor, não pensem só em plantas. Vamos pensar em plantas, em algas, né? Até em algumas bactérias. Então, você tem que ter essa visão mais macro de quais são os organismos produtores. Beleza? Então, esses organismos produtores vão capturar esse CO2, né, que está no ambiente, vão conseguir transformar esse carbono que estava na molécula de CO2 em uma molécula orgânica, juntando com água e tal, sais minerais, etc. E vão conseguir disponibilizar isso em forma de quê? De biomassa, como a gente estava falando nas aulas anteriores. Então, os consumidores vão consumir esses produtores, vão conseguir absorver uma parte dessa biomassa, dessa energia em forma de moléculas carbônicas, né, moléculas de cadeias de carbono, e vão utilizar para formar as suas próprias estruturas. Nessa situação, depois de um tempo, esse organismo ele vai ter os seus excretas, ele vai ter decomposição, ele morre, é decomposto, aquela coisa toda da importância dos decompositores, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Ele vai ser decomposto e na decomposição, esse carbono que estava ali aprisionado, vamos dizer assim, em forma de biomassa, em moléculas orgânicas, ele vai ser decomposto em matéria inorgânica novamente. Então, ele vai voltar para o ambiente, ele vai voltar para o ciclo. Isso que eu falei para você, de uma forma geral, é uma parte
do ciclo do carbono. Mas é para quando você olhar de novo o esquema aqui, a gente já poder avançar e você já poder entender o todo, beleza? Então dá uma olhadinha aí. Vamos lá. Então vamos colocar aqui as informações, né? Então CO2 na atmosfera, através desse processo de fotossíntese, vai ocorrer a fixação do carbono, beleza? Isso aqui vai formar matéria orgânica. Então agora a gente está falando de matéria orgânica nas plantas, né? Óbvio que aqui, ó, não se esqueçam que a gente também tem a parte do fitoplâncton, né? Então quem faz essa fixação do carbono aqui vão ser principalmente as plantas, algas e algumas bactérias. Beleza. Então a gente está falando aí desse processo de fotossíntese, que é onde ocorre a fixação do carbono da atmosfera em matéria orgânica. Show de bola! Aí vai ter a transferência dessa matéria orgânica, agora a gente não está falando mais do carbono livre ou do carbono na atmosfera na forma de gás, na forma de gás carbônico. A gente já está falando agora de um carbono associado a uma molécula, né, muito mais estruturada, uma molécula orgânica, uma matéria orgânica. Então ele vai ser transferido nessa matéria orgânica para os consumidores primários e depois vai ser transferido para os consumidores secundários, terciários, quaternários, que aqui são chamados de elite, beleza? Só que tem uma questão que é onde a gente pode cair numa pegadinha, que é exatamente, eu vou até mudar aqui, ó, a corzinha, que é exatamente essa aqui. Respiração celular. Galera, processo de respiração celular, ele libera gás carbônico. Ele libera CO2 para a atmosfera. E aí, presta atenção que o fitoplâncton também faz respiração celular. A planta também faz respiração celular. Os consumidores também fazem respiração celular. Os decompositores também fazem respiração celular. Isso significa o quê? Que mesmo quem produz, mesmo quem fixa o carbono na matéria orgânica, mesmo quem tira o carbono da atmosfera e traz para a matéria orgânica, que são aí as plantas, algas, algumas bactérias, né, o fitoplâncton e as plantinhas ali, também respira, também faz respiração celular. Então retorna também uma parte desse CO2 para a atmosfera, beleza? E isso é um ciclo maravilhosamente lindo de equilíbrio. Porque se você tivesse uma taxa fotossintética, isso a nível global, tá? A nível mundo, planeta como um todo. Dá uma olhadinha para mim aqui, para você entender isso, porque o que você tem que sacar? Que não é só entender, saber a teoria, mas também entender as extrapolações dessa teoria. É você conseguir entender a ecologia como uma forma geral, beleza? Então, quando a gente pensa num equilíbrio, né? Um equilíbrio dinâmico, ou seja, não é parado, ele é um equilíbrio que está o tempo todo em movimento, em taxa fotossintética e taxa de respiração celular, a nível mundial, a nível global, o globo como um todo, você tem um equilíbrio disso. Senão você teria uma saturação muito grande de CO2 na atmosfera, ou, né, você teria uma falta desse CO2 para fazer fotossíntese, ou você teria uma falta desse CO2 na matéria orgânica, de alguma forma isso iria se regular. Por quê? Porque os processos estão interligados. Os processos não são dependentes um do outro, mas eles são interligados, eles se equilibram. Beleza? Então, pensando nisso, vamos avançar no ciclo do carbono. Vamos lá, dá uma olhadinha no slide aí. Então, antes da gente passar para a segunda parte, vamos lembrar também dos organismos decompositores. Vou botar eles aqui, ó, em amarelinho para você ficar ligado. Nos organismos decompositores. Por quê? Porque eles também vão ter uma importância muito grande
porque eles, além de fazerem a respiração celular, eles são responsáveis por transformar, lembra, a matéria orgânica em inorgânica. Beleza? Então, quando eles transformam matéria orgânica, ou seja, eles quebram a estrutura da matéria orgânica, transformando isso, decompondo isso em matéria inorgânica, eles estão facilitando que esse carbono retorne para o solo, para a atmosfera, para a água, e no final das contas ele retorne lá para a atmosfera como CO2, tá? Que é a estrutura mais estável do carbono na nossa atmosfera. Porém, há um caso diferente. Meus amigos, tem um caso diferente aqui, que é exatamente a queima de combustíveis fósseis. E aí, primeiro vamos entender o que é esse raio desse combustível fóssil, né? Da onde vem essa história? Dá uma olhadinha para mim aqui. Bebendo uma aguinha. Vamos lá. O combustível fóssil, ele é aquele combustível que fica armazenado nas rochas sedimentares e processo, né, de fossilização de organismos vivos ao longo das eras geológicas. Isso foi acontecendo e gerando um depósito de carbono, né, que fica aprisionado nas rochas sedimentares ao longo de todo esse processo. Então, rapidamente, como que se forma? Né? Você tem ali áreas de imensas florestas que foram soterradas ou que foram inundadas, ou aconteceu alguma catástrofe ambiental muito rápida que fez com que aquela região toda fosse soterrada por material sedimentar, né? E aquele material sedimentar, ao longo do tempo, vai se modificando, vai se endurecendo, vai passando por processos geológicos e se transformando em rocha. E isso faz com que todo esse material que está ali embaixo, ali dentro, e eu não estou falando só de florestas, no sentido da parte terrestre, não. A gente tem grandes depósitos em nível de oceano, né? Por quê? Porque você também tem ali a questão dos fitoplânctons, da concentração muito grande de algas e de outros organismos produtores, principalmente, que ficaram também soterrados por algum motivo, alguma questão ambiental no momento, beleza? E aí, com o passar do tempo, esses organismos, passando por esse processo de fossilização e por outros processos também geológicos, que a gente não precisa entrar aqui nesses mínimos detalhes, senão a gente ficava aqui 1 hora só falando sobre esse processo de transformação. O que importa é que depois de um tempo, esse material orgânico aprisionado na rocha sedimentar, ele vai gerar o que a gente chama de combustível fóssil. E aí, dá uma olhada no slide que a gente vai se ligar no seguinte: os maiores reservatórios de carbono do planeta estão exatamente nesses reservatórios de combustível fóssil. Estão exatamente na forma de combustível fóssil. Então, eles estão Deixa eu até mudar a corzinha aqui, ó. Eles estão em rochas sedimentares. Eles estão em rochas sedimentares. Isso significa, vem para mim aqui, isso significa que eles estão ou não estão disponíveis na atmosfera? Não estão disponíveis. Aí é que entra aspas. Não estavam disponíveis. Mas aí o homem, o ser humano, começou, né, na sua jornada aí de evolução no planeta, começou a verificar, principalmente aí na utilização de carvão,
né, de carvão mineral, de carvão vegetal, começou a observar, antes era madeira, que era utilizada para queima, para gerar energia, né, principalmente energia locomotora, energia para as máquinas, período aí de Revolução Industrial. O que aconteceu? Começou-se a perceber que as madeiras davam menos energia, num sentido mais amplo da coisa, do que o carvão. O carvão, ele queimava, ele gerava uma energia com mais facilidade, com mais potencialidade e com menos problema no sentido de disponibilidade. Por quê? Porque o cara encontrou lá, no terreno dele, carvão. Ele encontrou lá combustível fóssil, ele encontrou lá alguma coisa que ele pode retirar do solo e que, teoricamente, não vai dar problema nenhum. E tem uma queima muito melhor do que aquela madeira que, às vezes, está molhada, ainda não está tão seca, não está tão a ponto de ebulição. O carvão, ele tem um ponto muito mais rápido de ebulição. E quando ele pega aquela brasa, a temperatura que ele gera é muito grande. Entendeu? Então, o ser humano disponibilizou ou começou a disponibilizar esse carbono que estava aprisionado na rocha sedimentar, que estava lá como combustível fóssil, ainda não era nem chamado de combustível, era apenas um carbono fóssil, né? E começou a utilizar isso. Porém, quando a gente queima um combustível fóssil, quando a gente faz esse processo, a gente tem a liberação do gás, que tem uma quantidade, obviamente, de carbono absurdamente gigantesca. E isso faz com que aumente a quantidade de carbono disponível na atmosfera em forma de CO2. Então, dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. Então, quando você tem a queima do carbono fóssil, do combustível fóssil, você está tirando um carbono que estava aprisionado e está jogando ele diretamente para a atmosfera, cara. E aí você quebra um pouco aquele equilíbrio que eu tinha falado para você. Aquele equilíbrio aqui, ó, entre taxa fotossintética e taxa de respiração celular. Beleza? Isso vai fazer com que você tenha um desequilíbrio, óbvio, né? E aí a gente vai falar mais à frente em outras aulas, onde a gente vai falar sobre os efeitos, né, da poluição, os efeitos prejudiciais no ambiente. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar mais sobre a questão do aquecimento global. Mas você precisa estar ligado nisso agora, porque muitas vezes é óbvia, né, a razão em que as questões de concurso trabalham o ciclo do carbono e jogam uma questão sobre aquecimento global. E aí, por que acontece isso? Qual é a relação de uma coisa com a outra? Bom, vamos lá. A gente tem, né, o gás carbônico, que é um dos gases estufa, é o principal, né, na verdade. Ele aprisiona, ele ajuda a aprisionar a temperatura, né, o calor na atmosfera terrestre, e se você tem um aumento muito grande desse gás na atmosfera, você tem uma diminuição da perda de calor a nível global, e isso faz com que o planeta se torne um pouco mais quente. Opa, mas espera aí, não vem me falar que o aquecimento global é consequência da queima de combustível fóssil. Não fale isso, beleza? A gente tem que entender que o aquecimento global, assim como o resfriamento global, são processos que o planeta passa ao longo das eras geológicas. Dá uma olhadinha para mim aqui. Se liga nisso, porque isso é danado para pegar a galera na pegadinha ali das questões de concurso, tá? O aquecimento global, ele não é consequência do efeito estufa, do aumento do efeito estufa, ele não é consequência da liberação do CO2 na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, não. Ele foi agravado no período, né, da evolução
dos seres humanos aí, nesse período que a gente está povoando a Terra, aumentando absurdamente a nossa população, desenvolvendo tecnologias, queimando combustível fóssil que nem louco, o aquecimento global intensificou. Mas existem muitas discussões se essa intensificação, olhando a nível de era geológica, de tempo geológico, tempo da existência do planeta Terra, se ela realmente é significativa. Mas que aumentou, que intensificou, isso é fato. Beleza? Então, toma cuidado, porque a gente não pode dizer que o aquecimento global é consequência da liberação de CO2 pela queima de combustível fóssil na atmosfera. Beleza? Então, isso era o que eu queria falar com você a respeito do ciclo do carbono. E aí a gente vai para um outro ciclo extremamente importante, que é o ciclo do nitrogênio. E aí, dá uma olhadinha nesse slide para você acompanhar a questão do ciclo do nitrogênio. Primeiro, o que você tem que ter em mente com relação ao ciclo do nitrogênio? A primeira coisa que você tem que estar ligado é que o nitrogênio é uma substância que não é facilmente absorvida pelos seres vivos de forma geral. E eu estou falando bem devagarinho para você se ligar e não perder essa informação, tá? Então, o nitrogênio, ele é um elemento químico que ele está na nossa atmosfera em uma concentração absurda, uma concentração gigantesca. A gente tem quase 80% da nossa atmosfera só de nitrogênio. E a gente vai falar aqui, ó, são 78% aproximadamente de nitrogênio na atmosfera. Beleza, professor Rafael, tranquilo, até aí tá ótimo. Então significa que se tem muito nitrogênio na atmosfera, significa que também vai ter muito nitrogênio nos outros componentes. Não, não necessariamente. Isso por quê? Pela dificuldade que os organismos têm em absorver o nitrogênio. O nitrogênio não é facilmente absorvido. Ele precisa passar por vários processos químicos até chegar em uma molécula, né? Até chegar numa substância que consiga ser absorvida. E existem organismos específicos para fazer isso. Não é qualquer organismo que consegue fazer o que a gente chama de fixação do nitrogênio. Então, olha aí, a gente já está entrando no ciclo dele. Não é qualquer organismo que consegue fixar o nitrogênio no solo, principalmente. Aí dá uma olhadinha para mim aqui, rapidinho. Se liga, galera. O que acontece? Quando a gente fala em fixação, seja do carbono, seja do nitrogênio, a gente está falando de um processo de tirar esse elemento químico que pode estar na forma que for, forma de gás ou disponível em outras moléculas que não sejam orgânicas, transformando isso em matéria orgânica, tá? Então, a fixação é um processo. Sempre que você ouvir esse termo, fixação, é um processo que vai trazer algum elemento químico de uma forma que ele não está sendo aproveitado pelos organismos vivos para uma outra forma química, onde ele vai conseguir ser aproveitado pelos organismos químicos, ou pelos organismos vivos, tá? Então, eu falei da fixação do gás carbônico, né, do carbono. E isso é uma questão importante também. Não é fixação do gás carbônico. Eu falei agora, cometi uma gafe. É fixação do carbono. Porque você não vai fixar o gás carbônico. Ele não vai continuar sendo gás carbônico. O que vai ser fixado é o carbono que fazia parte do gás carbônico e agora vai fazer parte de alguma molécula orgânica. Beleza? Então, isso é o processo de fixação. Com o nitrogênio, é a mesma coisa. Você vai ter ali uma quantidade absurda de nitrogênio aqui na atmosfera. A gente tem praticamente 78% do ar que nos rodeia. Olha, fica até bonitinho falar assim, né? 78% do ar que nos rodeia é nitrogênio, cara. Só que a gente não consegue fixar o nitrogênio através da nossa respiração, nem, sei lá, se a gente ficar
jogando esse nitrogênio, tentando engolir o nitrogênio. Não adianta. Não adianta por quê? Porque a gente não tem os processos químicos específicos relacionados à transformação desse nitrogênio que está em forma de gás para o nitrogênio em molécula orgânica. Então não adianta, beleza? Quem vai fazer isso são os organismos que a gente muitas vezes menospreza, acha que são nojentos, que são ridículos, que só trazem doença, que se tem muito daquele organismo no ambiente é porque o ambiente é sujo. Opa, peraí, vamos parar de falar mal das bactérias, galera. Vamos falar bem das bactérias. E esse é o momento de falar bem das bactérias. Então, olha para o slide aí, que agora a gente vai começar a falar bem das bonitinhas das bactérias. Por quê? Porque as bactérias é que são as fixadoras, fixadoras de nitrogênio nos nódulos das raízes de leguminosas e também livres no solo. Então, esse processo aqui, é o processo de fixação propriamente dito, tá? Do nitrogênio. Então, é a fixação do nitrogênio. Beleza? E quem é que, então, vai fazer essa fixação? Quem são essas bonitinhas dessas bactérias? Elas podem estar aqui, livres no solo, tá? Ou, em grande parte, associadas a raízes de leguminosas. Beleza pura? Quem são essas bonitinhas que eu estava falando? A gente chama elas por um nome muito bonitinho também, que são rizóbios. Beleza? Isso é só para você ter na sua cabeça essas nomenclaturas para você ficar ligado, tá? Mas o que importa nesse momento aqui é esse processo. Esse processo é que é importante. E aí, vamos lá. Como é que acontece esse processo, então? Essas bactérias, rizóbios, que estão associadas às raízes de leguminosas ou que estão livres no solo, elas conseguem fazer um processo chamado de amonificação. Opa! Vamos ficar ligado nos nomes, porque eles já dizem muita coisa para a gente. Amonificação, então significa que alguma coisa está virando amônia. Se a gente está falando do processo de fixação do nitrogênio da atmosfera, a gente está falando, então, desse nitrogênio se transformando em amônia. Opa, beleza, amônia. Mas aí vem uma outra questão. Volta aqui para mim. Rapidinho. Seguinte, amônia, mesmo já sendo uma molécula que a gente já diz que o processo de fixação do carbono já está rolando ali, mesmo a gente tendo amônia, uma molécula, né, que já pode ser encontrada, vamos lá, o que eu quero dizer é isso, já pode ser encontrada nos organismos vivos, tá? Ela não é uma molécula facilmente absorvida. As plantas, os organismos produtores, eles não têm essa afinidade de absorver amônia. As características químicas dela não são de fácil absorção. Então, precisa ocorrer mais um outro processo. Depois que essas bactérias transformaram o nitrogênio atmosférico em amônia, ela precisa sofrer mais uma transformação para aí sim começar a ser absorvida pelos produtores. Vamos lá, dá uma olhada aqui no slide. E aí a gente está falando desse outro processo que vai acontecer. Desculpa, pessoal, estou com a garganta pegada aqui. A gente tem esses outros processos que vão acontecer ao longo do processo de fixação do nitrogênio, tá? E aí, a gente tem aqui a formação do íon amônio, né? O íon amônio, ele já começa a ter a possibilidade
de ser assimilado. Olha ali, ó, a setinha. Aqui na amônia, ó, se você observar, não tinha nenhuma setinha levando ela para os produtores. Aqui no íon amônio, né, a simples adição, vamos dizer assim, desse hidrogênio já facilita a possibilidade dele ser assimilado. Mas mesmo assim ainda não é numa taxa tão satisfatória, não é tão bom assim. Então a gente precisa continuar o processo. Quem continua esse processo para a gente? Lógico, as bonitinhas das bactérias. Então a gente tem aqui o processo de nitrificação, tá? E aí a gente vai ter... O processo de nitrificação, na verdade, é o processo como um todo, do íon amônio passando aqui pelo nitrito, tá? Nitrito. E chegando aqui depois a nitrato. Beleza? Tranquilo? Então, o processo todo é chamado de nitrificação. E por isso essas bactérias são chamadas de bactérias nitrificantes. Beleza? Porém, a gente tem aí, né, o processo independente, um processo de cada vez. Então, a transformação aqui, né, do amônio para nitrito, a gente tem aí esse processo chamado, né, de nitrosação. Nitrosação. Tá? Então, nitrosação é essa transformação aí que as bactérias fazem do íon amônio para nitrito. E aí, galera, também tem um nomezinho para essas bonitinhas, tá? E o nome delas, das bactérias que fazem isso, são as nitrosomonas. Cara, precisa saber exatamente o nome de cada uma das etapas, de cada uma das bactérias. Olha, não é necessário para você responder, talvez, alguma questão, mas acredito que é muito importante você entender de que etapa está se falando do processo. Mesmo porque, como eu falei, o íon amônio ainda não é o principal absorvido para assimilação, tá? Então, você tem que saber que esses processos continuam acontecendo. Aí eu vou até trocar aqui a cor para a gente poder ter um pouquinho mais de organização. Então, aqui, ó, o nitrato, o processo, né, de transformação aqui do nitrito para o nitrato, ele também tem um nome específico, né? E aí é mais fácil até de guardar, porque é a nitratação. Que a gente está falando de nitrato, nitratação. E quem faz esse processo especificamente são as Nitrobacter. Ó, que bonitinho. Beleza, galera? Então, vamos lá. Agora a gente já viu que o processo de fixação do nitrogênio ele passa pelas bactérias rizóbios, né? Bactérias fixadoras de nitrogênio, que elas podem estar nas raízes das leguminosas ou elas podem estar soltas, livres, no solo. Depois, a gente viu que essa primeira transformação é transformar o nitrogênio atmosférico em amônia e que isso não é necessariamente já o formato que os produtores vão conseguir absorver, vão conseguir assimilar. Então, precisa continuar passando por um processo de nitrificação, né, que a gente botou ali como nitrificação aqui, ó. E a gente viu que nitrificação, na verdade, é esse processo como um todo. Beleza? Mas que existe uma subetapa aí, vamos dizer, né? Existe a transformação do íon amônio em nitrito e existe também a transformação do nitrito em nitrato. Então, a gente tem aqui transformação para nitrito, que se chama nitrosação e é feita pela nitrosomonas, e tem também a transformação do nitrito em nitrato, que é processo de nitratação e que é feito pelas Nitrobacter, beleza? Então, agora,
você já está com material suficiente para entender o finalzinho do ciclo do nitrogênio, que agora que está em formato de nitrato, né, essa substância consegue ser absorvida, assimilada de uma forma muito mais fácil pelos organismos produtores, beleza? Porém, existe ainda um detalhezinho, porque no solo também existem outras bactérias que fazem o processo contrário. Elas desnitrificam, elas fazem a desnitrificação. Tá aqui, ó. Beleza? Então, ao mesmo tempo que esse nitrato disponível no solo vai começar a ser absorvido pelos produtores, ele também vai começar a ser quebrado, a ser transformado novamente em nitrogênio atmosférico. Beleza? Então, esse processo está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Mas o que importa para a gente é a porcentagem desse nitrato que vai ser absorvido pelos produtores, ou seja, que vai rolar aqui, ó, a assimilação. Depois que rolou essa assimilação, que esses produtores conseguiram absorver esse nitrato do solo e transformar isso em moléculas orgânicas de longa cadeia de carbono, associar isso principalmente às suas proteínas, aos seus ácidos ribonucleicos, aos seus ácidos desoxirribonucleicos, ou seja, proteína, RNA e DNA, que são as moléculas nitrogenadas que a gente tem no nosso organismo e em todos os organismos vivos. Depois que esses produtores incorporam esse nitrato às substâncias nitrogenadas, né, começa a realmente fazer parte do restante da cadeia, porque aí o consumidor primário vai poder absorver essas substâncias nitrogenadas, né? Vai poder absorver aí os aminoácidos ou os ácidos nucleicos, e aí ele vai conseguir jogar isso para dentro do organismo dele e utilizar como unidades formadoras dessas outras moléculas que são base, né, da constituição do nosso organismo, que são as proteínas e os DNA e RNA, beleza? E aí, como é que faz o retorno desse nitrogênio para a atmosfera? Uma parte já vai direto ali, né, por aquele processo das bactérias desnitrificantes. Outra parte vai ter a participação dos organismos decompositores, que eu vou botar aqui, ó, em roxinho. Os organismos decompositores, ou seja, conforme os organismos, né, os produtores, os consumidores e etc., vão morrendo, eles vão sendo decompostos, então todas aquelas substâncias nitrogenadas vão ser decompostas ali pelos fungos e as bactérias, e durante essa decomposição, eles vão produzindo novamente aqui, ó, o íon amônio, que vai passar novamente pelos processos e vai poder ser incorporado novamente aqui, ó, assimilado novamente ou desnitrificado e liberado para a atmosfera. Beleza? É um ciclozinho um pouquinho mais complexo, é um ciclozinho um pouquinho mais complicado, mas que é bastante importante. E depois que você entende que, passando por esse processo de fixação do nitrogênio, amônia, íon amônio, nitrificação e desnitrificação, é basicamente o que você precisa ter na cabeça como norte para você lembrar o que acontece em cada momento. Beleza? Dá uma olhadinha para mim aqui agora, que a gente está chegando no finalzinho dessa parte de ciclos biogeoquímicos. Beleza pura? O que a gente tem agora ainda de final para falar são outros ciclos biogeoquímicos que existem, que a gente só vai citar, só dar uma passadinha rápida para você poder se ligar que existe, mas eles vão ser muito mais trabalhados nas aulas à frente, quando a gente fala principalmente sobre poluição, sobre problemas ecológicos. Tá? Então, dá uma olhadinha no slide aí, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Então, eu estou falando de ciclo, por exemplo, do enxofre, ciclo do fósforo, que são
outras substâncias, né, químicas que também passam por um processo aí de ciclagem, né, que não estão disponíveis numa quantidade muito grande e que não têm os seus processos também muito simples, mas que o que importa para a gente é em qual situação eles estão mais inseridos. Beleza? Então, o enxofre, por exemplo, ele está muito associado à questão da chuva ácida. Ele é um dos principais causadores, vamos dizer assim, da chuva ácida. E o fósforo, que é um componente principal, um componente extremamente importante, né, dos ácidos nucleicos e do ATP, que é a nossa bateria energética aí, né, do nosso organismo, né, a molécula que mantém a grande parte da energia que as nossas células precisam para a respiração celular. Então, o fósforo é um componente extremamente importante para a manutenção da nossa vida e dos outros organismos também. Porém, ele não é um elemento químico que se encontra em abundância ou que consiga ser facilmente transformado, porque ele se encontra também retido nas rochas sedimentares, mas o processo dele de separação da rocha é muito mais difícil do que, por exemplo, do carbono, beleza? E o fósforo também vai ser importante no processo de eutrofização, exatamente porque ele pode, né, participar desse processo aí de uma forma bem ativa. E a gente vai falar sobre isso quando nós falarmos sobre o processo de eutrofização. Beleza? Então, volta aqui para mim rapidinho, que eu só queria que você desse uma olhada nesse slide só para ficar ligado no que a gente ia ter ainda sobre esse assunto. Agora a gente finalizou essa parte de ciclo biogeoquímico